Você não tem moral, homem. Não posso me dar o luxo, capitão. Nem você poderia, se fosse pobre que nem eu. Só a cabecinha. Episódio 47, Pigmalião, de George Bernard Shaw. 1950, mais ou menos. Bárbara Leodora, grande crítica de teatro brasileira, escreve uma série de artigos para o Jornal do Brasil intitulados Shaw é chato. Este fato nos faz refletir sobre duas coisas bastante interessantes. A primeira é que, em 1950, as pessoas liam longuíssimos artigos de jornal sobre teatro. A segunda é que eles achavam o Shaw chato. Talvez, não tenho certeza, não posso afirmar nada, talvez, estamos aqui aventando uma hipótese, eles achassem o Shaw chato porque o Shaw escrevia uma peça de 100 páginas e escrevia um prefácio de 200 páginas para explicar todas as ideias que ele tinha colocado na peça. E aí as pessoas diziam, aí o Shaw é muito intelectual, ele é muito intelectual. Porém, a questão é que se você lê a peça sem ler o prefácio, ou se você vê a peça sem ler a peça e sem o prefácio, ainda assim você se deliciará com toda a maravilhosidade que é o Shaw e vai entender todas as ideias que ele colocou na peça. Por exemplo, Pigmalião. Tá aí estranhando esse nome. Pigmalião. Que diabo é isso, Danilo? Mas você conhece Pigmalião. Você conhece? Eu conheço. Conhece Pigmalião. Eu sim conhece Pigmalião. Não vá no Google. Porque se você for no Google e você colocar lá Pigmalião, a primeira coisa que o Google vai te falar é que Pigmalião é um escultor da mitologia grega que esculpiu uma estátua tão bonita que ele se apaixonou pela estátua. E a deusa Afrodite, com piedade desta paixão, deu vida à estátua e Pigmalião pôde, enfim, casar-se com a mulher que amava. Esse Pigmalião não aparece na peça, nem um pouco. Pigmalião aqui é só uma pista que o Shaw joga na nossa cara sobre umas coisas que vai acontecer na peça. Mas eu disse que você conhecia, você ainda está aí, meu Deus, eu conheço. Conhece. Pigmalião você conhece num dos trocentos milhares de avatares que Pigmalião teve durante os tempos, né? Não o Pigmalião, a pessoa lá da estátua, que a pessoa apaixonou na estátua, mas o Pigmalião, a peça Pigmalião você conhece, por exemplo, como a Bebel, de Paraíso Tropical, que esteve num casamento primaveril em pleno outono. Ou você conhece como o filme Ela é Demais. Aquele filme que a menina é uma nerdzinha e aí ela tira o óculos, desamarra o cabelo, ela é uma gatona. Ou você conhece como o maravilhoso filme My Fair Lady, com a Audrey Hepburn, que é literalmente um avatar de Pigmalião. Alguma dessas coisas, esse tropo da pessoa que é um patinho feio e através de uma certa educação sentimental, ela se torna uma pessoa poderosa, fodona. Você conhece, certo? E agora nós vamos passar para aquela parte. Esse vídeo eu já tentei fazer ele várias vezes. Até agora eu não consegui porque essa parte aqui sempre me trava. E eu vou tentar dividir ela em 3 partes. Para eu conseguir transmitir a delícia que é Pigmalião. Primeiro vamos falar das personagens. Nós temos 2 personagens principais. O professor Higgins, que é professor de fonética. Ele ensina as pessoas a conversar direito, a falar o inglês mais correto. E a Elisa Doolittle, que é uma menina pobinha, que não sabe nada, não tem estudo nenhum e muito pobre. Ela é um patinho feio. Temos alguns, esses são os personagens principais, eles são o cerne da peça. Aí nós temos as personagens, né, a entourage, as personagens que ficam em volta, as personagens satélites. A primeira personagem satélite importante é o Coronel Pickering, que ele é um amigo do Higgins, também que estuda línguas. Aí nós temos o maravilhoso Alfred Doolittle, que é o pai da Elisa. E temos a mãe do professor Higgins. Aí tem algumas outras personagenzinhas aqui e acolá que elas vão também fazer parte de um círculo maior, mais pra fora. Dessas personagens eu tenho que falar que primeiro, o Alfred, ele é gari em Londres
E ele tem uma filosofia de vida tão esplêndida, tão espetacular, tão linda que não tem como eu explicar tudo. Mas aquela primeira frase que eu disse é dele. E olha que filosofia de vida, eu não pude me dar ao luxo de ter uma moral. E a filosofia vai se esparramar por outros textos, por outras coisas lindas que ele diz. E aí nos sobra esse trio, né? Pickering, que é um homem, ele é do exército, o Coronel Pickering, então ele é muito direito, muito correto, muito educado, muito polido. Temos o professor Higgins, que apesar de ser um intelectual, ele é um escroto, ele é um macho escroto, todo mundo odeia o professor Higgins, porque não tem como gostar dele. Muito inteligente, muito intelectual e ele faz o que ele quer, a vida é dele, a vida está na mão dele, o mundo está na mão dele, mas ele atropela todo mundo no meio desse caminho. E temos a Elisa, que é a mocinha do rolê todo. Então o mocinho é o Higgins, a mocinha é a Elisa. A trama da peça eu vou dar spoiler. Não tem como, eu quero, você se aguente aí com os spoilers, que eu vou dar spoiler de ato a ato, então você se aguenta. No primeiro ato, todo mundo se conhece, essa galera toda que vai ter importância na peça se conhece. E aí, eles se conhecem, tá tendo uma chuva, acabaram de sair de um teatro, eles estão lá, tá chovendo, e o Higgins está anotando, porque ele é professor de fonética, então ele fica escutando as pessoas conversar e vai anotando. Ele anota umas coisas que a Elisa fala, a Elisa tem um rolê lá, a Elisa acha que vai ser presa, ela não vai presa e tal. No meio dessa conversa, ele diz que a Elisa não fala inglês direito. O inglês dela é horrível o inglês dela. Então ele poderia ensiná-la a conversar como uma dama, tanto que ela poderia conseguir um cargo até numa floricultura. Segundo ato. A Elisa vai na casa do Higgins porque ela quer aprender a falar direito, porque ela quer largar de ser aquela pobinha, ela quer conseguir trabalhar numa floricultura e ter uma vida melhor. Nesse meio tempo, o Pickering vem também para a casa do Higgins e os dois fazem uma aposta. Oh meu Deus, aquilo que sempre acontece nesse tipo de filme, eles fazem uma aposta de que o Higgins vai conseguir ou não fazer com que a Elisa aprenda a conversar direito, a se portar como uma dama através da fala dela, tanto que ela pode se passar por uma duquesa numa festa da embaixada que vai ter daí um tempo. Surge a aposta. Nesse segundo ato já aparece o Alfred e ele é maravilhoso. No terceiro ato a gente conhece a mãe do Higgins, que é maravilhosa. A Elisa vai ser apresentada à sociedade, ela vai debutar a primeira vez, já tem 3 meses de experimento, né, esse experimento de transformar a Elisa. Passam-se 3 meses, eles vão na casa da mãe do Higgins para ela ter o debut dela na sociedade. Acontece tudo tranquilamente, organizado, dá meio uns choques assim, mas passa. Quarto ato é a noite após a festa na embaixada e tudo correu maravilhosamente. Tudo passou e eles estão chegando em casa, o Higgins e o Pickering muito felizes e alegres, e ignorando completamente a Elisa e dando graças a Deus porque tudo terminou e eles não precisam mais pensar nisso, isso acabou, nossa, que é inferno, acabou esse inferno que está passando aqui. E a Elisa fica muito triste, tem uma briga entre ela e o Higgins, uma briga enorme. Quinto ato, Elisa desapareceu. Higgins está desesperado, xinga tudo, já foi na polícia, a polícia não presta atenção neles e tá um rolo. A Elisa simplesmente foi para a casa da mãe do Higgins, onde o Higgins chega sem saber que ela está lá. E enquanto eles estão lá, tem uma conversa fundamental, que eu vou falar na próxima, terceira parte aqui, eu vou falar sobre essa conversa fundamental. Entre os 3 do teste, a Elisa, o Higgins e o Pickering. Quinto ato acaba numa solução um pouco inesperada para todos. Eu também vou falar logo na frente. Quando acaba, o Shaw escreve um pós-fácil para explicar o que aconteceu depois que a peça acaba. A primeira coisa que o Shaw fala é que todo mundo entenderia o que acontece depois que essa peça acaba. Mas como as pessoas ficaram muito fracas da ideia de tanto ler Romance Água com Açúcar, eu vou explicar. E aqui nós entramos na parte que eu gosto, na parte que eu queria trazer aqui, que são os temas dessa peça. O primeiro tema que o Shaw mesmo expõe lá no prefácio
400 milhões de páginas dele, é que ele queria falar sobre fonética, que as pessoas destroçam o inglês. Então ele resolveu escrever uma peça em que o herói da peça é um professor de fonética. Tá, a gente começa a pensar assim, tá, Shaw é chato mesmo, né? Aquele texto lá da Bárbara Eleodora falando, perguntando se o Shaw é chato. Sim, o Shaw é chato. Ele escreveu uma peça porque o povo fala mal o inglês. Acontece que essa questão, ela fica praticamente morta no prefácio. Ela acontece o prefácio, a questão morre. O Higgins e o Pickering, em partes, eles são foneticistas, mas isso não é uma grande questão dentro da peça. A grande questão é a transformação da Elisa. E aí, durante toda a peça... Primeira coisa que o Shaw fala no prefácio dele, o Shaw fala assim: esta peça não precisa de um prefácio, mas de um pós-fácio que eu coloquei no lugar devido. Aí ele vai lá no pós-fácio e ele vai contar tudo o que acontece na peça. E essa é a primeira das coisas. A primeira não, é a segunda. É a segunda das coisas que o Shaw faz com a gente. A segunda vez que o Shaw joga uma isca falsa. Porque a primeira é Pigmalião. Pigmalião, autor, se apaixona pela obra e se casa com a obra. Em Pigmalião, a peça, o autor, Higgins, não se apaixona pela obra, Elisa, e especialmente a Elisa não quer se casar com o autor dela, o autor da obra. Então, pista falsa. Segunda pista falsa, temas da peça. O Shaw fala dos temas da peça, que ele tem um tema, né, que é a fonética. Não tem. Terceira pista falsa, o Shaw cria um conto de fadas. A estrutura geral de Pigmalião é uma estrutura de conto de fadas, de modo que tem um momento em que o pai da Elisa fica rico. Então a menina pobre encontra um príncipe, aí ela se torna uma princesa e descobre no final que ela também é uma princesa. Sabe essa estrutura, desse tropo comum de cinema? Tá aqui, lá, que eu falo dos Avatar, que vocês viram aí, vocês já viram em algum lugar. Ele faz essa estrutura, mas ele termina ela do modo mais prático possível, sem casamento, sem história de amor, e ele vai explicar isso no pós-fácil. E ele explica toda essa questão no pós-fácil. Ele não deixa ela tão clara, e ele só não deixa ela tão clara na peça porque ele insiste em dar uma última frase ao professor Higgins. Como eu disse, o professor Higgins é um macho escroto. Mas tem um momento da peça em que ele está brigando com a Elisa nesse quinto ato. Eles estão lá batendo, discutindo. E essa era a coisa que eu queria dizer. E aí o Higgins fala assim, mas fui eu que te fiz, eu que te tornei essa mulher. Ela fala, sabe quando que eu comecei a me comportar como uma dama? Na verdade, ela não está falando com o Higgins. O Higgins está dando chilique lá, porque ele é chiliquento, igual uma criança mimada. Ela está conversando com o Pickering. Aí ela fala assim, Coronel Pickering, sabe quando que eu me tornei... Falando para servir pro outro. Sabe quando que eu me tornei uma dama? Aí o Pickering fala, não, quando? Quando pela primeira vez que eu entrei na casa do Higgins, você me chamou de senhorita Doolittle, em vez de me tratar como uma qualquer. Porque ela era uma pobre, e ela não foi tratada como uma qualquer, ela foi tratada como uma senhorita. Então aqui nós temos o tema verdadeiro desta peça. Nós temos o verdadeiro tema que não é fonética. Desculpe, Shaw, você morreu já, então você não vai poder fazer nada contra este vídeo. Mas o tema verdadeiro desta peça não é sobre fonética. É sobre como o modo como a sociedade trata as pessoas torna-se o modo como as pessoas se põem nessa sociedade. Então, ela só se torna uma verdadeira dama quando ela é tratada como uma verdadeira dama. Quando as pessoas veem que ela é uma pessoa e não um objeto qualquer, um pobre, ela se sente uma pessoa e ela se comporta como uma pessoa. Isso é lindo, né? Por favor, a mudança vira a partir do modo como trata-se as pessoas, em vez dessa ideia de foi o modo como ela aprendeu a conversar. Não, não foi. Isso aí é só o serviço do Higgins. Ela fala isso. É lindo. E aí, no pós-fácil, o Shaw vai explicar por que ele não casa a Elisa. Ele fala, gente, a Elisa não é burra. Ela não é burra. Ela sabe que se ela casasse, o Higgins nunca ia tratar ela bem. E isso é conversado na peça. Ela fala,
O Higgins fala que ele trata mal todo mundo, seja uma duquesa, seja uma florista. E a Elisa fala, e essa é a sua diferença com o Pickering. O Pickering trata qualquer pessoa bem. Você não trata ninguém bem. Então ela não vai se casar com ele. Não acontece esse, ai, me apaixonei, sou uma princesinha. Porque é uma coisa prática. É uma estrutura de conto de fadas, mas totalmente realista, totalmente prática, totalmente factível, verdadeira, bastante humana, bastante humana. E aí, eu não vou contar o que acontece no pós-fácil, leiam o pós-fácil, mas ele explica que a peça acaba e eles não se casam. Mas a última frase da peça é uma frase ambígua do Higgins, que com certeza para pessoas menos dadas a ler essa psicologia da Elisa, vai fazer com que todo mundo acredite que ela vai aceitar ficar com ele. A única diferença que eu faria era, em vez de dar a última frase para o Higgins, eu finalizaria a peça na última frase que a mãe do Higgins fala. Porque eu vou contar esse spoilerzinho aqui, o spoilerzinho, o cutizinho, o fofofolete. As 3 últimas falas, o Higgins vira para Elisa e fala, então, já que você vai voltar a morar lá em casa, como amigos todos, você vai voltar a morar lá em casa, compra meias para mim que eu tô precisando de meias, e aí você deixa no lugar certo. Uma coisa assim. E aí a Elisa olha para ele e sai de cena. A mãe do Higgins fala, ô meu filho, pode deixar, mamãe compra meia para você. Eu finalizaria a peça aqui. O Shaw ainda dá uma última frase para o Higgins que é, preocupa não mãe, ela vai fazer. Ambíguo, mas aqui eu tenho uma ideia de por que pode acontecer essa ambiguidade. Acho que o Shaw se identificava muito com o Coronel Higgins, sabe? O homem de gênio. O Higgins é um homem de gênio que atropela tudo na frente dele em prol da paixão dele, que é a fonética. Eu acho isso fantástico. Ele atropela o mundo em prol da paixão dele. Então ele é um homem de gênio que faz as coisas. Mas ele bateu de frente contra a outra coisa que o Shaw mais amava. O Shaw amava um homem de gênio, mas ele amava uma mulher de gênio. E a Elisa é tratada durante toda a peça como uma mulher de gênio que só não teve oportunidades. Eles falam que ela foi a um concerto e ela, de ouvido, conseguia tocar uma música no piano, sendo que 3 meses antes ela nunca nem tinha visto um piano. Então ela é uma mulher de gênio. E isso é jogado em toda a peça. Então é claro que você sabe que se a Elisa é uma mulher de gênio, ela não vai casar com o Higgins. Vamos montar Pigmalião. E Pigmalião mesmo. A gente pensa assim, Pigmalião é imontável, porque ele fala sobre essa coisa da fonética da língua inglesa. Ignorem isso. Essa é a menor parte da peça. A grande questão da peça é esse humanismo de que você tem que tratar bem as pessoas para que as pessoas possam ter um mínimo de dignidade. Elas possam, pelo menos, se dar o luxo de ter alguma moral.